Durante 27 anos, Eleanor Atielde existiu nos espaços entre as pessoas. Não era que ninguém a visse, tecnicamente falando. Seus olhos registravam sua presença, seus ouvidos captavam suas palavras quando ela falava, mas era como se fosse feita de uma substância menos densa que a dos outros, algo que a mente atravessava sem realmente notar. Na mansão dos Atielde, onde nascerá e crescerá, Eleanor era a filha do meio, aquela cujo nome às vezes escapava até mesmo de sua própria mãe quando apresentações eram necessárias. Sua irmã mais velha, Vivienne, possuía aquela beleza estonteante que fazia homens tropeçarem em suas próprias botas. Cachos dourados que capturavam a luz como fios de sol líquido, olhos azuis profundos como o mar em dias de tempestade, uma risada que ecoava pelos salões como música. Vivienne casara-se aos 18 anos com um conde, e agora vivia em Londres, enviando cartas ocasionais repletas de histórias sobre bailes e teatros e jantares intermináveis. A irmã mais nova, Lily, tinha 16 anos e herdara o espírito vibrante do pai. Falava demais, ria alto demais, dançava com abandono total nas festas locais. Todos adoravam Lily, com sua energia contagiante e seu coração generoso que não cabia no peito. Já tinha 3 pretendentes declarados, apesar da idade, e a mãe passava horas discutindo qual seria a melhor escolha. Eleanor ficava entre as duas, nem bela o suficiente para capturar olhares, nem vibrante o suficiente para capturar corações. Seu cabelo era castanho, não o castanho rico e luminoso dos contos de fadas, mas um castanho sem graça que parecia absorver luz em vez de refleti-la. Seus olhos eram de um tom indefinido entre cinza e verde, que mudava conforme a roupa que vestia, mas nunca de maneira particularmente notável. Sua voz era suave, quase sempre baixa demais para competir com as conversas ao redor. Tinha uma tendência a começar frases que ninguém ouvia até o fim, suas palavras evaporando no ar antes de alcançar ouvidos atentos. Na infância, Eleanor tentará chamar a atenção de todas as maneiras que uma criança conhece. Cantou mais alto no coral da igreja até que a professora de música gentilmente sugeriu que talvez apenas movesse os lábios. Usou vestidos em cores berrantes até que a mãe comentou que tons pastel combinavam mais com sua complexão pálida. Contou piadas no jantar até que percebeu que ninguém ria. Não porque as piadas fossem ruins, mas porque simplesmente não as ouviam. Eventualmente, Eleanor aprendeu a lição que a vida insistia em ensinar. Algumas pessoas são feitas para ser vistas, e outras para observar. Então ela se tornou observadora. Sentava-se nos cantos dos salões durante as festas, um livro no colo que raramente lia, e assistia. Via como as pessoas se moviam em suas danças sociais complexas, os pequenos gestos de poder e submissão, as mentiras gentis e as verdades cruéis escondidas atrás de sorrisos educados. Aprendeu a ler as pessoas como outros liam livros, decifrando significados em cada olhar trocado, cada pausa estratégica, cada riso forçado. Aos 27 anos, Eleanor tinha aceitado seu papel no mundo. Era útil à mãe, organizando a casa, gerenciando os criados, cuidando das contas domésticas com uma eficiência silenciosa que ninguém reconhecia porque ninguém notava. Era companhia para Lily, ouvindo intermináveis histórias sobre pretendentes e vestidos e seus sonhos de futuro. Era a filha que ficaria em casa, cuidando dos pais na velhice, enquanto suas irmãs viviam vidas repletas de significado e presença. Havia uma certa paz nisso, Eleanor descobriu. Quando se para de lutar contra a invisibilidade, quando se aceita como um dado natural da existência, a vida se torna menos dolorosa. As expectativas evaporam. A decepção perde seu ferrão. Podia-se existir suavemente, sem o peso constante de tentar ser notada. A propriedade dos Atielde ficava em Hampshire, uma casa manor respeitável cercada por campos verdes e bosques antigos. Não eram nobres, mas gentry, com dinheiro suficiente para viver confortavelmente e alguma influência local. O pai de Eleanor, Thomas Atielde, era magistrado, um homem justo e distante que passava a maior parte do tempo em seu escritório. A mãe, Catherine, dedicava-se inteiramente às aparências sociais, garantindo que suas filhas se casassem bem e que a família mantivesse sua posição. Foi em outubro de 1842 que tudo mudou. O outono chegará cedo aquele ano, pintando as árvores com tons de âmbar e carmesim,
enchendo o ar com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Eleanor estava na biblioteca, seu refúgio favorito, catalogando novos livros que o pai havia comprado em Londres. Gostava do trabalho metódico, do cheiro de papel e tinta, do silêncio interrompido apenas pelo crepitar do fogo na lareira. A mãe irrompeu na biblioteca com aquela energia frenética que geralmente significava visitas importantes. Catherine Artfield tinha aquele jeito de ocupar todo um cômodo simplesmente por entrar nele, sua presença expansiva e exigente. Eleanor, onde está Lily? Precisamos nos preparar imediatamente. O barão Ashford virá jantar conosco esta noite. Eleanor olhou para cima, genuinamente surpresa. O barão Ashford era uma figura quase mítica na região. Herdara o título e a propriedade há 5 anos, após a morte do pai, e mantinha-se quase completamente isolado. Havia histórias, é claro. Sempre havia histórias sobre homens ricos e solitários. Diziam que se casara por amor aos 22 anos, escandalizando a família ao escolher uma mulher sem título e com dote modesto. Diziam que a esposa morrera no parto 3 anos depois, levando a criança com ela. Diziam que ele nunca se recuperara, que vivia como um fantasma em sua própria casa, cumprindo deveres sociais apenas quando absolutamente necessário. Diziam que aos 32 anos já tinha cabelos grisalhos nas têmporas e olhos de um homem muito mais velho. Por que o barão viria nos visitar? Eleanor perguntou, fechando o livro que segurava. Seu pai o convidou para discutir algum assunto sobre as terras. Algo sobre limites de propriedade ou direitos de água? Não ouvi direito. O importante é que ele aceitou, e esta pode ser a oportunidade de Lily. Os olhos de Catherine brilharam com aquele fervor que Eleanor conhecia bem. Outra campanha matrimonial estava sendo planejada. Lily tem apenas 16 anos. Sua avó se casou aos 15. E um barão, Eleanor. Um barão. Título, fortuna, propriedades. Seria o casamento perfeito. Eleanor não disse o que pensava. Que usar uma menina de 16 anos para enganchar um viúvo enlutado de 32 parecia particularmente cruel, tanto para Lily quanto para o barão. Mas suas opiniões nunca foram solicitadas em assuntos familiares, então apenas acenou com a cabeça. Lily está no jardim com a senhora Morrison. Ótimo. Vista-se adequadamente, Eleanor. Não quero que pareçamos desleixados. Catherine saiu com a mesma energia turbulenta com que entrará. E Eleanor voltou seus olhos para os livros. Vestiria algo adequado? Sentaria silenciosamente no jantar? Seria esquecida como sempre. A perspectiva não a incomodava mais. Às 7 horas, Eleanor desceu usando um vestido de seda azul acinzentado que combinava perfeitamente com sua invisibilidade. Era bem feito, caro até, mas na cor exata para não chamar atenção. Lily estava deslumbrante em rosa claro, seu cabelo dourado arranjado em cachos elaborados, os olhos brilhando com excitação. Catherine supervisionara pessoalmente cada detalhe da aparência da filha mais nova. Quando o barão Ashford chegou, Eleanor estava posicionada perto da janela do salão, longe o suficiente para não estar no caminho, perto o suficiente para observar. O mordomo anunciou sua chegada, e todos se voltaram para a porta. Christopher Ashford era mais alto do que Eleanor esperava, provavelmente beirando 1,85 m. Tinha ombros largos e uma postura que comunicava tanto confiança quanto cansaço, como se o peso de carregar aquela posição tivesse se tornado um fardo físico. Os rumores sobre seus cabelos grisalhos eram verdadeiros, fios prateados contrastando com o castanho escuro nas têmporas. Mas eram seus olhos que realmente capturavam a atenção, de um cinza tempestuoso que parecia ver através das pessoas, analisando e calculando e geralmente encontrando-as em falta. Ele cumprimentou Thomas Artfield com respeito formal, beijou a mão de Catherine com cortesia mecânica, e sorriu educadamente para Lily quando foi apresentado. Eleanor notou como seus olhos não realmente focavam em ninguém, como se estivesse cumprindo um ritual social memorizado sem nenhum investimento emocional real. Esta é minha filha do meio, Eleanor, Catherine disse, quase como reflexão tardia. Christopher virou-se, e seus olhos encontraram Eleanor pela primeira vez. Algo estranho aconteceu naquele momento. Ele realmente a viu. Não apenas registrou sua presença da forma distante que as pessoas geralmente faziam, mas realmente focou nela,
Estudou seu rosto como se estivesse tentando memorizar seus contornos. A intensidade daquele olhar fez Eleanor dar um passo involuntário para trás. Senhorita Archfield, ele disse, e sua voz era mais profunda do que Eleanor esperava, carregada com uma textura que sugeria noites em claro e solidão prolongada. Ele inclinou a cabeça, e havia algo nos cantos de seus olhos, uma suavização quase imperceptível, que ela não conseguiu decifrar. Senhor, Eleanor respondeu suavemente, fazendo uma reverência. Quando levantou os olhos novamente, ele ainda a observava, e Eleanor sentiu algo desconfortável se mexer em seu peito, alguma emoção que não experimentava há tanto tempo que quase esquecera seu nome. O jantar foi servido no grande salão, sob candelabros que lançavam luz dourada sobre a mesa de mogno polido. Catherine manobrou os arranjos de assentos de modo que Lily ficasse ao lado do barão, com Eleanor convenientemente relegada à outra ponta da mesa, perto de sua mãe. Era a posição de sempre, a de observadora silenciosa. A conversa fluiu em torno de Eleanor como sempre fluía. Discussões sobre a colheita, sobre política em Londres, sobre a nova estrada sendo construída para o norte. Lily estava em sua melhor forma, rindo na hora certa, fazendo perguntas inteligentes o suficiente para parecer interessada, mas não tão inteligentes a ponto de intimidar. Catherine orquestrava tudo com maestria sutil. Eleanor comeu silenciosamente, cortando o fazão em pedaços pequenos, ouvindo tudo. Notou que o barão Ashford respondia às atenções de Lily com cortesia automática, mas seus olhos continuavam vagando pela mesa, pausando frequentemente em Eleanor antes de se afastar novamente. Era desconcertante. Ela não estava acostumada a ser notada, muito menos observada. Senhorita Eleanor, a voz profunda do barão cortou através da conversa geral, e de repente todos na mesa ficaram em silêncio, olhando para ela com surpresa. Seu pai mencionou que você gerencia a biblioteca da família. É uma coleção extensa. Eleanor sentiu o calor subir em seu rosto. Todos os olhos estavam nela, e a sensação era simultaneamente aterrorizante e estranhamente emocionante. Modesta, senhor. Talvez 2.000 volumes. Meu pai tem particular interesse em história e filosofia. Você compartilha esses interesses? Era uma pergunta simples, mas ninguém nunca a fizera antes. Ninguém nunca perguntara sobre seus interesses, suas opiniões, seus pensamentos. Eleanor hesitou, procurando a resposta certa, a resposta que a tornaria invisível novamente, que encerraria este momento desconfortável de atenção. Mas quando olhou para Christopher Ashford, viu algo em seus olhos que a surpreendeu. Era interesse genuíno, curiosidade real. Ele realmente queria saber a resposta. Prefiro literatura, Eleanor ouviu-se dizer. Romances, principalmente. Senhora Radcliffe, Jane Austen. Há algo reconfortante em histórias onde tudo se resolve no final. Um canto da boca dele se curvou para cima. Não exatamente um sorriso, mas algo próximo. Porque a vida raramente oferece tais resoluções. Exatamente. Houve um momento de compreensão compartilhada, rápido como um relâmpago, antes que Catherine interrompesse com uma pergunta sobre as terras do barão, direcionando a conversa de volta a canais mais seguros. Mas algo havia mudado. Eleanor sentiu isso, uma rachadura pequena em sua invisibilidade, deixando entrar um raio de luz que não sabia se queria ou temia. O resto do jantar passou em um borrão. Eleanor ficou quieta novamente, mas estava hiperconsciente de cada vez que os olhos do barão se moviam em sua direção, cada olhar prolongado, cada pausa antes de responder a Lily enquanto seus olhos permaneciam em Eleanor. Quando a noite terminou e o barão Ashford se preparava para partir, ele fez algo inesperado. Aproximou-se de Eleanor, que estava novamente em seu canto perto da janela, e parou bem na sua frente. Foi um prazer conhecê-la, senhorita Eleanor, ele disse, e sua voz era baixa, quase íntima. Espero que tenhamos a oportunidade de conversar novamente. Talvez sobre literatura. Tenho uma opinião particular sobre o final de O Orgulho e Preconceito que suspeito que você acharia interessante. Eleanor não conseguiu responder, apenas acenou com a cabeça, sua voz presa em algum lugar entre seu coração acelerado e sua garganta seca. Ele segurou seu olhar por mais um momento, depois se virou e partiu, deixando Eleanor tremendo levemente, sem entender completamente o que acabará de acontecer.
Naquela noite, deitada na cama, Eleanor tentou processar os eventos. Provavelmente não significava nada. Apenas cortesia. Talvez até pena. Homens como Christopher Ashford não notavam mulheres como Eleanor Atfield. Não realmente. Amanhã tudo voltaria ao normal. Ela seria invisível novamente. E esta noite se tornaria apenas uma memória estranha. Algo para revisitar ocasionalmente como alguém revisita um sonho particularmente vívido. Mas 3 dias depois, uma carta chegou. Era endereçada a Thomas Atfield. Mas Catherine a abriu com dedos ansiosos, esperando sem dúvida um pedido de permissão para cortejar Lily. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Catherine leu a carta uma vez, depois novamente, sua expressão passando de expectativa à confusão a algo próximo de horror. Isto não pode estar certo, ela murmurou. O que diz? Thomas perguntou, levantando os olhos de seu jornal. Ele, o barão Ashford solicita permissão para cortejar Eleanor. O tempo pareceu parar. Eleanor, que estava bordando perto da janela, sentiu o mundo inclinar-se em seu eixo. Lily, sentada ao piano, parou de tocar no meio de uma nota. Thomas dobrou lentamente seu jornal. Eleanor, ele repetiu, como se a palavra fosse em uma língua estrangeira. Deve ser um engano, Catherine insistiu. Talvez o secretário dele tenha escrito o nome errado. Deveria ser Lily. Mas Thomas pegou a carta das mãos de Catherine e leu cuidadosamente. Quando levantou os olhos, olhou para Eleanor de uma maneira que nunca havia olhado antes, realmente a vendo pela primeira vez em anos. Não há engano. Ele é bastante específico. Solicito humildemente sua permissão para cortejar sua filha Eleanor, se ela estiver disposta a receber minhas atenções. Eleanor sentiu como se não conseguisse respirar. Isso não fazia sentido. Homens como ele não escolhiam mulheres como ela. Havia algum erro? Tinha que haver. Isto é ridículo, Catherine declarou. Lily é obviamente a escolha superior. Mais jovem, mais bonita, mais vivaz. Ele mal olhou para Eleanor durante o jantar. Mas Eleanor lembrava de todos aqueles olhares, todas aquelas pausas, aquela conversa sobre livros. Lembrava de como ele realmente a vira, a estudará, a ouvirá. E algo pequeno e frágil começou a florescer em seu peito, algo que se parecia perigosamente com esperança. Thomas Atfield era muitas coisas, mas não era tolo. Um barão querendo cortejar sua filha era uma oportunidade que não podia ser desperdiçada. Não importava qual filha. Eleanor, ele disse firmemente, você está disposta a receber as atenções do barão Ashford. Todas as cabeças se viraram para ela. Pela primeira vez na memória recente, Eleanor Atfield era o centro absoluto de atenção em sua própria família. Ela poderia dizer não. Poderia voltar à sua invisibilidade confortável, à sua vida previsível e segura. Mas aquela rachadura em sua invisibilidade estava se alargando, e através dela Eleanor podia ver possibilidades que nunca permitirá imaginar. Uma vida onde era vista. Uma vida onde importava. Uma vida onde não era apenas a filha esquecida no meio. Sim, ela sussurrou, e depois mais forte. Sim, estou disposta. O cortejo começou de uma maneira que desafiava todas as convenções que Eleanor conhecia. Christopher Ashford não enviou flores extravagantes ou presentes caros. Em vez disso, 3 dias após a carta, ele apareceu na porta com uma cópia de primeira edição de Frankenstein de Mary Shelley. Pensei que poderia apreciar isto, ele disse quando o mordomo conduziu ao salão onde Eleanor esperava, com Catherine como chaperona obrigatória sentada rigidamente em uma cadeira próxima. Há uma cena no livro onde a criatura aprende a ler observando uma família através de uma janela. Lembrou-me de nossa conversa sobre observar a vida ao invés de vivê-la. Eleanor pegou o livro com mãos trêmulas, sentindo o peso dele, o couro macio da capa. Eu li isto há alguns anos. A biblioteca pública tinha uma cópia. E o que achou? Era estranho. Ter alguém perguntando sua opinião, esperando genuinamente por sua resposta. Eleanor considerou cuidadosamente antes de responder. Achei triste. A criatura queria apenas ser vista, ser amada. Mas sua aparência o condenou à solidão eterna. Não importava quão gentil fosse seu coração. Christopher sentou-se na cadeira em frente a ela, inclinando-se levemente para frente.
Você se identificou com a criatura. Não era uma pergunta, mas Eleanor respondeu mesmo assim. Sim, embora minha condenação não seja pela aparência, mas pela falta dela. É possível ser invisível não por ser muito notável, mas por não ser notável o suficiente. Algo passou pelo rosto dele, uma compreensão profunda, quase dolorosa. Eu entendo isso mais do que você imagina. Depois que minha esposa morreu, tornei-me invisível de uma maneira diferente. As pessoas me viam, mas apenas viam o viúvo, o homem enlutado, não a pessoa real por baixo disso. Foi a primeira vez que ele mencionou sua esposa, e Eleanor viu a dor que ainda morava em seus olhos quando falou dela. Não era a dor aguda e nova do luto recente, mas a dor antiga e profunda que se torna parte da estrutura de alguém. Lamento sua perda, Eleanor disse suavemente. Foram 5 anos. A maioria das pessoas espera que eu tenha superado até agora. Havia amargura em sua voz. Como se amor e perda fossem problemas matemáticos que podem ser resolvidos com tempo suficiente. Amor não é matemática, Eleanor concordou. E perda certamente não é. Eles conversaram por 2 horas naquela tarde, com Catherine ficando cada vez mais desconcertada na periferia. Falaram sobre livros e solidão, sobre ser incompreendido e incompreensível, sobre os papéis que a sociedade forçava as pessoas a desempenhar. Christopher era articulado e reflexivo, suas palavras escolhidas com cuidado, como se tivesse guardado conversas dentro de si por tanto tempo que agora jorrassem com a intensidade de água represada finalmente liberada. E Eleanor, acostumada a guardar suas próprias palavras, descobriu-se falando com uma abertura que nunca experimentara antes. Era embriagante ser ouvida, ser compreendida, ser vista não apenas fisicamente, mas intelectualmente, emocionalmente. Quando Christopher partiu naquela tarde, ele pegou a mão de Eleanor e a segurou por um momento mais longo do que era estritamente apropriado. Posso visitá-la novamente? Ele perguntou. Por favor, Eleanor respondeu, e viu algo se aquecer naqueles olhos cinzentos. As visitas se tornaram regulares. 3 vezes por semana, Christopher aparecia, sempre com um livro novo, sempre com perguntas, sempre realmente ouvindo quando Eleanor respondia. Eles caminhavam pelos jardins, Catherine seguindo a uma distância respeitosa mas vigilante, e discutiam filosofia e literatura e vida. Eleanor aprendeu que Christopher era mais complexo do que os rumores sugeriam. Sim, ele amara sua esposa profundamente. Seu nome era Margaret, e ela tinha sido a filha de um vigário local, uma mulher com mais coração que fortuna. Quando ela morrera, parte dele morrera também, mas não toda a sua capacidade de sentir, apenas sua vontade de tentar. Isolei-me, ele admitiu durante uma caminhada particular em novembro, enquanto folhas mortas crocavam sob seus pés. Convenci-me de que era mais seguro nunca mais arriscar, nunca mais sentir. E funcionou, de certa forma. Não sentia dor, mas também não sentia nada mais. O que mudou? Eleanor perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Christopher parou, virando-se para encará-la completamente. O vento de outono brincava com seus cabelos, carregando o cheiro de fumaça de lenha e terra úmida. Ele disse simplesmente. Naquela noite no jantar, vi você ali no canto. E foi como olhar em um espelho. Reconheci aquela invisibilidade, aquela resignação quieta. E percebi que havia passado 5 anos me tornando exatamente o que você sempre foi por natureza, alguém que observa a vida sem vivê-la. E isso o assustou. Aterrorizou-me, ele admitiu. Porque vi meu futuro naquele canto, e era uma vida desperdiçada. Então pensei, talvez se 2 invisíveis se juntassem, poderíamos nos tornar visíveis um para o outro. Talvez seja o suficiente. Eleanor sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ninguém nunca a escolhera antes. Ninguém nunca a vira como primeira opção, como escolha desejada em vez de última alternativa aceitável. Pode não ser amor, Christopher continuou, e havia vulnerabilidade em sua voz que Eleanor nunca ouvirá antes. Não ainda. Eu amei Margaret com tudo que tinha, e não sei se posso amar assim novamente. Mas há algo aqui, entre nós. Compreensão, compatibilidade, respeito. Não é isso uma base melhor para casamento do que paixão que se desvanece? Você está me pedindo em casamento,
Eleanor perguntou, mal conseguindo respirar. Estou. Se você me aceitar. Não posso prometer paixão ardente ou declarações românticas. Mas posso prometer vê-la. Sempre. Posso prometer nunca fazer você se sentir invisível novamente. Posso prometer companheirismo, parceria, uma vida onde ambos importemos. Eleanor olhou para este homem que a vira quando ninguém mais via, que a escolhera quando tinha opções mais óbvias disponíveis. Não era o tipo de proposta que meninas sonhavam, sem declarações de amor eterno ou promessas de devoção apaixonada. Mas era real. Era honesto. E oferecia algo que Eleanor nunca teve: importância. Sim, ela disse. Sim, vou me casar com você. Christopher exalou, como se tivesse estado segurando a respiração. Então fez algo surpreendente. Pegou ambas as mãos de Eleanor nas dele, puxou-a gentilmente para mais perto e tocou sua testa na dela. Obrigado, ele sussurrou, por me dar uma razão para tentar novamente. O noivado causou exatamente o alvoroço que Eleanor esperava. Catherine oscilava entre orgulho por sua filha estar se casando com um barão e consternação por não ser a filha certa. Lily, para seu crédito eterno, estava genuinamente feliz por Eleanor. Embora claramente confusa sobre como sua irmã invisível conseguirá capturar tal pretendente. Honestamente não entendo, Lily disse uma noite enquanto as irmãs se preparavam para dormir. Não que você não mereça felicidade, Eli, mas você nem tentou capturá-lo. Apenas ficou sentada em seu canto como sempre faz. Talvez seja isso, Eleanor respondeu, escovando seu cabelo sem graça diante do espelho. Talvez ele estivesse cansado de mulheres tentando capturá-lo. Mas era mais do que isso, Eleanor sabia. Era sobre reconhecimento, sobre dois solitários encontrando consolo em espelhos mútuos. Não era o romance de conto de fadas que a sociedade celebrava, mas tinha sua própria verdade, sua própria validade. O casamento foi marcado para janeiro, dando tempo para preparativos adequados, mas não tanto que pudesse levantar sobrancelhas sobre pressa indecorosa. Eleanor encontrou-se no centro de atenção de uma maneira que era simultaneamente gratificante e exaustiva. Alfaiates vieram medir seu vestido de noiva. Costureiras discutiram véus e rendas, a mãe debatia listas de convidados e arranjos de flores. Através de tudo, Christopher permaneceu constante. Visitava regularmente, sempre trazendo livros, sempre fazendo perguntas, sempre ouvindo. Lentamente, Eleanor começou a conhecer o homem por trás do título. Ele gostava de música, mas não conseguia carregar uma melodia. Tinha senso de humor seco que emergiu gradualmente. Era gentil com os criados, justo com seus arrendatários, e profundamente solitário de maneiras que Eleanor reconhecia intimamente. Uma tarde em dezembro, Christopher levou Eleanor para ver a Short Hall, a propriedade que se tornaria sua casa. Era uma mansão imponente, toda em pedra cinza que parecia crescer organicamente da terra em que estava. Jardins extensos, agora adormecidos para o inverno, cercavam a casa. Por dentro, era elegante mas claramente negligenciada, como se ninguém tivesse realmente se importado com a casa em anos. Margaret adorava este lugar, Christopher disse enquanto guiava Eleanor pelos salões. Ela sempre dizia que tinha potencial, que com amor e atenção poderia ser verdadeiramente especial. Depois que ela se foi, simplesmente deixei tudo como estava. Não conseguia suportar mudar nada. Eleanor viu os fantasmas em cada cômodo, os ecos de uma mulher que morrera jovem demais. Retratos de Margaret adornavam as paredes, uma linda mulher com olhos gentis e sorriso caloroso. Eleanor sentiu a inadequação familiar, aquela sensação de nunca ser suficiente. Como poderia competir com uma memória? Como poderia ocupar espaços que ainda pertenciam a outra mulher? Você poderia mudar o que quisesse, Christopher disse, como se sentisse sua hesitação. Esta será a sua casa. Suas escolhas. Não espero que viva na sombra de Margaret. Mas ambos sabiam que as sombras permaneceriam. Não importava quantos móveis fossem reorganizados ou paredes repintadas. Alguns fantasmas são permanentes. O casamento aconteceu em uma manhã fria de janeiro. Neve leve caía enquanto Eleanor caminhava pelo corredor da igreja do braço de seu pai. O vestido era branco, tradicional, com renda delicada e pérolas. Seu cabelo estava arranjado elaboradamente,
flores entrelaçadas. Pela primeira vez na vida, Eleanor Archield era o centro de todas as atenções, e era tão desconfortável quanto sempre imaginara. Christopher esperava no altar, vestido em preto formal, e quando seus olhos encontraram Eleanor, algo suavizou em sua expressão. Não era paixão ou adoração, mas era real. Era reconhecimento. Era escolha. Os votos foram trocados, palavras antigas sobre honra e obediência que Eleanor pronunciou em voz clara e firme. Christopher escorregou uma aliança em seu dedo, ouro simples e sólido, e de repente Eleanor não era mais uma Archield. Era uma Ashord, baronesa Ashord, e a invisibilidade que a protegera por 27 anos estava irreversivelmente despedaçada. A recepção foi tudo o que Catherine poderia ter desejado, elegante e bem frequentada. Eleanor sentou-se ao lado de seu novo marido, sorrindo educadamente para cumprimentos, aceitando felicitações que pareciam dirigidas a outra pessoa. Isso era real. Ela realmente estava casada. Realmente importava para alguém agora. Quando finalmente partiram para Ashord Hall naquela tarde, Eleanor sentiu uma mistura de alívio e apreensão. A carruagem balançava suavemente ao longo da estrada nevada. Christopher sentado em frente a ela, olhando pela janela com expressão distante. Está arrependido? Eleanor ouviu-se perguntar. Ele virou a cabeça bruscamente, surpresa genuína em seu rosto. Por que pergunta isso? Você parece tão distante. Desde a cerimônia. Christopher suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não arrependido. Nunca arrependido. Apenas, este dia, este ritual. Foi exatamente assim há 10 anos, quando casei com Margaret. As mesmas palavras, a mesma igreja, até a neve caindo da mesma forma. As memórias são intensas. Eleanor sentiu o velho instinto de se recolher, de se tornar pequena e discreta. Mas algo havia mudado nela nestes últimos meses. Tinha escolhido este caminho com olhos abertos, sabendo que fantasmas compartilhariam sua vida. Não espero que esqueça ela, Eleanor disse calmamente. Nunca pediria isso. Mas preciso saber se há espaço para mim também, não apenas como substituta, mas como eu mesma. Christopher olhou para ela por um longo momento, e então estendeu a mão através do espaço entre eles. Eleanor pegou-a, sentindo o calor de seus dedos através das luvas. Há espaço, ele disse. Não sei exatamente como será, ou quão rapidamente poderei sentir as coisas que deveria sentir. Mas prometo tentar. Prometo fazer você importar. Era suficiente. Tinha que ser. A Ashord Hall à noite era diferente da visita diurna. Velas foram acesas em preparação para a chegada deles, lançando sombras dançantes pelas paredes. A equipe de criados estava alinhada para receber sua nova senhora, e Eleanor forçou-se a encontrar cada olhar, a memorizar cada nome. A governanta, Senhora Peters, era uma mulher severa de meia-idade com olhos que avaliavam Eleanor e claramente a acharam em falta. Sua suíte foi preparada, minha senhora, Senhora Peters disse formalmente. Se precisar de algo, basta tocar a sineta. A suíte acabou sendo uma série de cômodos conectados, um quarto de vestir, um closet e um quarto com uma cama enorme coberta com lençóis brancos engomados. Era elegante, mas impessoal, como um quarto de hotel de luxo. Christopher tinha sua própria suíte conectada através de uma porta adjacente. Podemos reorganizar os cômodos como desejar, Christopher disse, parado na porta de conexão. Não precisa manter nada como está. Mas Eleanor viu a verdade em seus olhos. Estes eram os cômodos de Margaret, preservados exatamente como ela os deixará. Mudar qualquer coisa seria apagar um pedaço dela, e Christopher ainda não estava pronto para isso. Está bem assim. Eleanor mentiu gentilmente. Estou cansada da viagem. Talvez devêssemos descansar. Alívio passou pelo rosto dele. Sim, claro. Boa noite, Eleanor. Boa noite. Ele fechou a porta de conexão, e Eleanor ficou sozinha em seu novo quarto, em sua nova vida, sentindo-se tão invisível quanto sempre fora, apenas agora em uma casa muito maior. Os primeiros meses de casamento foram estranhamente solitários. Christopher era educado, atencioso até, mas distante. Jantavam juntos todas as noites, conversando sobre livros e eventos locais,
mas havia uma barreira invisível que ele nunca permitia que Eleanor cruzasse. Dormiam em quartos separados, e embora isso fosse comum entre a aristocracia, Eleanor não podia deixar de sentir que era mais sobre emoção do que conveniência. Eleanor tentou fazer da casa seu lugar. Reorganizou a biblioteca, implementou novas rotinas domésticas, conheceu os arrendatários. Mas em cada cômodo, encontrava os ecos de Margaret. Os criados constantemente comparavam as duas, geralmente não a favor de Eleanor. Lady Margaret costumava fazer assim. Lady Margaret preferia aquilo. Eleanor começou a odiar o nome. Foi em março que as coisas mudaram. Christopher estava em seu escritório, lidando com correspondência, quando Eleanor bateu na porta. Ele olhou para cima, surpreso. Ela raramente o interrompia quando estava trabalhando. Preciso dizer algo, Eleanor começou, fechando a porta atrás de si. E você precisa me ouvir até o final. Ele colocou a pena de lado, preocupação cruzando seu rosto. Claro, o que aconteceu? Isto não está funcionando, Eleanor disse diretamente. Este casamento, não da forma como está. Christopher ficou pálido. Você quer uma anulação? Não. Quero um casamento de verdade. Mas agora é apenas dois estranhos compartilhando uma casa. Você prometeu me fazer importar, Christopher. Prometeu me ver. Mas mal me olha. Mal me toca. E sei por quê. Sei que ela ainda está aqui. Em cada canto, em cada cômodo. Mas eu também estou aqui. E preciso saber se há algum futuro onde ambas podemos existir, ou se devo aceitar que serei sempre invisível, mesmo na minha própria casa. Silêncio preencheu o escritório. Christopher olhou para suas mãos, respiração pesada. Não é justo com você, ele finalmente disse. Você está certa. Tenho me escondido atrás da memória dela, usando-a como desculpa para não tentar realmente. Por quê? Por que se casar comigo se não queria tentar? Porque estava sozinho. Ele admitiu, e havia dor crua em sua voz. Porque pensei que companheirismo seria suficiente. Porque você me fez sentir visto pela primeira vez em anos, e fui egoísta o suficiente para querer isso sem considerar o que você precisaria em troca. Eleanor sentou-se na cadeira em frente à sua mesa, sentindo o peso de seus próprios sentimentos, emoções que vinha evitando enfrentar. Estou me apaixonando por você, ela confessou quietamente. Não era suposto acontecer. Isso deveria ser prático. Companheirismo sem complicações. Mas como posso não me apaixonar por alguém que realmente me vê? E está me partindo o coração, Christopher, porque vejo você se afastar de mim um pouco mais cada dia. Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Christopher. A primeira emoção real que Eleanor vira dele em meses. Tenho tanto medo, ele sussurrou. De amar novamente. De perder novamente. Quando Margaret morreu, quase me destruiu. Se deixar você entrar, se amar você, então perder você também. Você nunca me teve para perder. Eleanor apontou gentilmente. Manteve-me à distância segura desde o início. Mas isso não é vida, Christopher. Para nenhum de nós. Ele levantou-se, andando até a janela, olhando para os jardins que começavam a florescer com a primavera. Não sei se posso fazer isso. Não sei se consigo deixá-la ir. Não estou pedindo que deixe ela ir. Estou pedindo que permita espaço para mim também. Ela sempre será parte de você, da sua história. Mas eu preciso ser parte do seu presente, do seu futuro. Preciso importar não apenas porque estou aqui, mas porque você escolhe me fazer importar. Christopher ficou em silêncio por tanto tempo que Eleanor pensou que ele não responderia. Então, lentamente, ele se virou. Você tem razão. Em tudo. E sinto muito, profundamente, por fazer você se sentir invisível na própria casa. É exatamente o que prometi nunca fazer. Então mude. Eleanor disse simplesmente. Escolha me ver. Escolha tentar. Ou me deixe ir. Para que eu possa encontrar uma vida onde realmente importo. Foi um ultimato. E Eleanor viu Christopher reconhecê-lo como tal. Ele tinha que escolher, realmente escolher, não apenas aceitar passivamente o que era conveniente. Dê-me tempo, ele pediu. Não muito. Apenas algumas semanas. Para fazer as pazes com tudo isso, da forma certa.
E então prometo, Eleanor, prometo tentar de verdade. Ser seu marido de verdade, não apenas de nome. Não era a declaração apaixonada que parte de Eleanor desejava, mas era honesto. E honestidade sempre foi o que tiveram entre eles. Algumas semanas Eleanor concordou. Mas, Christopher, preciso ver mudança. Preciso sentir que estou me tornando mais importante, não menos. Você verá, ele prometeu. Eleanor deixou o escritório sem saber se acabará de salvar seu casamento ou assinado sua sentença de morte. Mas pelo menos havia dito a verdade, havia exigido mais do que invisibilidade. E isso, em si, era progresso. A mudança começou sutilmente. No jantar naquela noite, Christopher realmente olhou para ela quando conversavam. Fez perguntas sobre seu dia, ouviu as respostas. 2 dias depois, apareceu em sua suíte após o jantar. Pensei que poderíamos ler juntos, ele sugeriu, segurando um livro. Como costumávamos fazer antes do casamento. Eles se sentaram em poltronas em frente à lareira, lendo em silêncio companheiro. Mas era diferente agora. A distância entre eles parecia menor. Ocasionalmente, Christopher lia uma passagem em voz alta, ou Eleanor compartilhava um pensamento, e conversavam, realmente conversavam, da forma que não faziam há meses. Uma semana depois, ele a levou para cavalgar pela propriedade, mostrando lugares que amava, compartilhando histórias de sua infância. E então, de forma mais hesitante, histórias sobre Margaret, mas não da forma reverente e distante que usava antes. Histórias reais, com falhas e imperfeições e humanidade. Ela era terrível com dinheiro, ele confessou com uma risada surpreendente. Constantemente doava para qualquer pessoa com história triste. Nosso primeiro ano de casados, quase falimos porque ela continuava dando aos pobres sem me contar. Ela parece ter sido uma pessoa maravilhosa, Eleanor disse sinceramente. Era, mas também era teimosa e às vezes irrazoavelmente otimista. Ficava frustrada comigo porque eu me preocupava demais. Costumávamos discutir sobre as coisas mais bobas. Ele parou o cavalo, olhando para Eleanor. Idealizei-a. Em minha memória, ela se tornou perfeita. E perfeição é impossível de superar. Mas ela não era perfeita. Era humana. E nosso casamento, embora feliz, não era conto de fadas. Por que está me contando isso? Porque você merece a verdade. E porque percebi que, idealizando-a, estava sendo injusto com ela e com você. Com ela, porque apaguei sua humanidade real. Com você, porque coloquei-a em um pedestal onde você nunca poderia alcançar. Eleanor sentiu algo se afrouxar em seu peito, alguma tensão que carregava há meses. Obrigada, por ser honesto. Há mais, Christopher continuou, e havia nervosismo em sua voz. Mandei tirar os retratos de Margaret dos cômodos principais. Não todos, ainda há um na biblioteca e outro em meu escritório. Mas ela não precisa estar em todo lugar. Esta é sua casa também, Eleanor. Deveria sentir-se como sua. Lágrimas encheram os olhos de Eleanor. Era um gesto pequeno, talvez, mas significava tudo. Significava que Christopher estava tentando, realmente tentando, criar espaço para ela. E ele adicionou, descendo do cavalo e ajudando Eleanor a descer. Pensei que talvez pudéssemos reorganizar alguns cômodos. Juntos. Fazer escolhas que sejam suas, nossas, não dela. Eleanor estava diante dele, tão perto que podia sentir o calor do seu corpo no ar frio de março. Christopher, eu não te amo, ele disse bruscamente, e Eleanor sentiu seu coração afundar antes de ele continuar. Ainda não, mas quero amar você. Quero chegar lá. E percebi que nunca chegarei se não deixar você entrar, se não for vulnerável, se não arriscar. Então é isso que estou fazendo. Estou arriscando. Com você. Eleanor alcançou e pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dele. É tudo que peço. Tentativa real. Honestidade real. Christopher trouxe a mão dela para seus lábios, beijando seus dedos gentilmente. Você pode não ser minha primeira escolha, ele disse suavemente. Mas, Eleanor, você é minha escolha agora. E vou fazer valer a pena. Prometo. Foi naquela noite que Christopher bateu na porta de conexão pela primeira vez desde o casamento.
Eleanor estava escovando o cabelo diante do espelho quando ouviu a batida leve. Entre ela chamou, e ele apareceu, vestido em roupão. Posso? Ele perguntou, hesitando na porta. Eleanor acenou com a cabeça, coração acelerado. Christopher entrou, fechando a porta atrás de si. Ficou ali por um momento, apenas olhando para ela, e então falou. Nunca compartilhei este quarto com você, ele disse. Mantive esta parede entre nós porque estava com medo. Mas casamento é mais que cômodos separados e conversas educadas no jantar. Christopher, você não precisa. Preciso, ele interrompeu gentilmente. Não apenas por você, mas por mim. Preciso parar de viver como um fantasma em minha própria vida. E isso significa tentar. Realmente tentar. Ser seu marido em todos os sentidos. Ele se aproximou, ficando atrás dela no espelho. Lentamente, pegou a escova de sua mão e começou a escovar seu cabelo. Movimentos longos e gentis. Era íntimo de uma forma que nunca haviam sido antes, e Eleanor sentiu lágrimas em seus olhos. Não sou Margaret, ela sussurrou. Não, ele concordou, olhando para ela através do espelho. Você é Eleanor. E está na hora de eu aprender quem isso realmente significa. Aquela noite, pela primeira vez, compartilharam uma cama. Não como estranhos realizando o dever conjugal, mas como duas pessoas escolhendo vulnerabilidade, escolhendo tentar, escolhendo ver um ao outro. Foi tenso e estranho e às vezes desajeitado, mas foi real. E quando Eleanor acordou na manhã seguinte com o braço de Christopher ao redor dela, sentiu algo que não sentia há tanto tempo que quase esquecera seu nome. Esperança. Os meses seguintes trouxeram transformação lenta mas constante. Christopher começou a compartilhar seu quarto regularmente. Tomavam café da manhã juntos, passeavam pelos jardins à tarde, liam juntos à noite. Ele contou sobre seu trabalho gerenciando a propriedade, seus planos para melhorias, seus desafios com arrendatários difíceis. E, mais importante, perguntava a opinião de Eleanor, realmente considerava suas sugestões. Eleanor, por sua vez, começou a fazer de Ashford Hall verdadeiramente sua casa. Reorganizou a sala de música, transformou uma ala não usada em uma biblioteca infantil para as crianças dos arrendatários, iniciou um jardim de ervas. E Christopher apoiava cada mudança, cada escolha, cada afirmação de sua presença. Houve momentos difíceis, é claro. Dias em que Christopher se retraía, perdido em memórias. Dias em que Eleanor se sentia inadequada, competindo com o fantasma. Mas eles aprenderam a falar sobre essas coisas, a ser honestos sobre suas lutas. Hoje é o aniversário dela, Christopher disse uma manhã de abril, olhando pela janela com uma expressão distante. Margaret faria 32 anos. Eleanor sentiu a pontada familiar de inadequação, mas lutou contra ela. O que você gostaria de fazer? Costumava visitar o túmulo dela, ele admitiu. Passar o dia lá. Wise. Ele se virou para Eleanor. Isso não parece certo mais. Não parece justo com você. Podemos ir juntos, Eleanor sugeriu. Se quiser. Não precisa esconder seu luto de mim, Christopher. Apenas não precisa deixá-lo nos separar. Então foram juntos ao pequeno cemitério da igreja, onde Margaret Ashford descansava sob uma lápide simples. Eleanor ficou um passo atrás, enquanto Christopher ajoelhava, colocando flores frescas no túmulo. Sinto falta de você, ela ouviu sussurrar. Sempre sentirei. Mas estou tentando viver novamente. Espero que você entenderia. Quando se levantou, havia lágrimas em seus olhos, mas também algo mais. Paz, talvez, ou pelo menos aceitação. No caminho de volta, ele pegou a mão de Eleanor. Obrigado, por entender que posso honrar minha primeira esposa enquanto construo algo real com minha segunda. Você também honra a mim, Eleanor respondeu. Ao ser honesto, ao não fingir que ela nunca existiu. Isso significa mais do que imagina. Foi em maio que Eleanor começou a sentir-se diferente. Cansaço constante, náusea matinal, sensibilidade a cheiros. Reconheceu os sinais, mas esperou algumas semanas antes de chamar o médico. Com medo de estar errada, com medo de estar certa. Parabéns, Lady Ashford, o Dr. Morrison disse com um sorriso. Você está esperando uma criança. Eu diria que está com cerca de 8 semanas.
Eleanor ficou atordoada. Uma criança, o filho de Christopher, crescendo dentro dela. Deveria estar feliz, e parte dela estava. Mas outra parte se lembrou que Margaret morrera desta maneira, dando à luz. Existem riscos? Ela perguntou hesitantemente. O Dr. Morrison tornou-se sério. Há sempre algum risco no parto, minha senhora. Mas você é forte e saudável. Não há razão para esperar complicações. Mas Eleanor sabia que Margaret também era jovem e saudável, e ainda assim morrera. E mais, como Christopher reagiria? A última vez que enfrentou gravidez, terminou em tragédia devastadora. Ela decidiu esperar para contar a ele. Apenas alguns dias, para processar suas próprias emoções primeiro. Mas Christopher a conhecia bem demais agora. Notou suas mudanças de humor, sua palidez matinal. Há algo errado? Ele perguntou uma noite no jantar. Você tem estado tão quieta ultimamente? Eleanor colocou o garfo de lado, mãos tremendo levemente. Não errado, apenas assustador. Eleanor, o que é? Estou grávida, ela disse rapidamente, antes que pudesse perder a coragem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Christopher ficou completamente imóvel, rosto pálido, olhos arregalados. Por um momento terrível, Eleanor pensou que ele poderia desmaiar. Christopher, ela sussurrou, medo crescendo em seu peito. Diga algo. Por favor. Ele se levantou bruscamente, a cadeira quase tombando para trás, e saiu da sala sem uma palavra. Eleanor ouviu seus passos ecoando pelo corredor, depois a porta de seu escritório batendo. Ela ficou sozinha na sala de jantar, lágrimas finalmente caindo. Era exatamente o que temia. As memórias eram fortes demais, o trauma profundo demais. Christopher não conseguiria enfrentar isso novamente. Eleanor foi para seu quarto, deixando o jantar intocado. Chorou até não ter mais lágrimas, depois ficou deitada na escuridão, sentindo-se mais invisível do que nunca. Tinha pensado que estava construindo algo real com Christopher, que importava para ele. Mas no momento em que foi realmente testado, ele fugiu. Devia ter sido meia-noite quando ouviu a porta de conexão abrir. Christopher entrou, trazendo uma vela que lançava sombras trêmulas pelas paredes. Sentou-se na borda da cama, e Eleanor viu que seus olhos estavam vermelhos, seu rosto manchado. Sinto muito, ele disse, voz rouca. Sinto tanto, Eleanor. Você não quer este bebê? Ela afirmou, não perguntou. Não, ele corrigiu rapidamente. Não é isso. Quero. Deus, quero. Mas estou aterrorizado. Ele pegou a mão dela, apertando com força. Quando você disse que estava grávida, foi como se tudo voltasse. Sentar naquele quarto, ouvir os gritos de Margaret, ouvir o médico dizer que tinha que escolher entre ela e o bebê. Escolher e fazer a escolha errada, perder ambos de qualquer forma. E então imaginar passar por isso novamente, imaginar perder você. Não vai me perder, Eleanor disse, embora não pudesse realmente prometer isso. Não pode saber disso. Ninguém pode. E essa incerteza está me destruindo. Ele baixou a cabeça, ombros tremendo. Mas fugir assim, deixar você sozinha quando precisava de mim, foi imperdoável. Você merece melhor. Sempre mereceu melhor do que eu posso dar. Eleanor sentou-se, puxando-o em seus braços. Estou assustada também. Ela confessou. Sei o que aconteceu com Margaret. Sei os riscos. Mas, Christopher, este bebê é nosso. Nossa chance de construir algo novo, algo que não é sombra de nada que veio antes. Ele levantou a cabeça, olhos buscando os dela na luz fraca. Como você consegue ser tão corajosa? Não sou corajosa. Estou apavorada. Mas aprendi algo por ser invisível todos estes anos. Aprendi que a vida acontece de qualquer forma, estejamos prontos ou não. Podemos nos esconder dela, ou podemos vivê-la. Christopher puxou-a para perto, abraçando-a como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo em queda. Não quero me esconder mais. Mas vou precisar de você, Eleanor. Vou precisar que seja forte quando eu não puder ser. Podemos ser fortes juntos, ela sussurrou. Não é isso que casamento deveria ser. Eles ficaram assim por longo tempo, entrelaçados na escuridão, dois sobreviventes de suas próprias formas de invisibilidade, tentando construir algo visível,
Algo real, algo que durasse. Os meses seguintes testaram ambos de maneiras que não esperavam. A gravidez de Eleanor progrediu normalmente, mas cada pequeno desconforto enviava Christopher em espirais de pânico. Ele contratou o melhor médico de Londres, insistiu em repouso excessivo, preocupava-se constantemente. Estou ficando sufocada, Eleanor finalmente disse em julho, quando ele tentou impedi-la de descer as escadas sozinha. Sei que está assustado, mas não sou frágil. Não sou porcelana que vai quebrar ao menor toque. Você está carregando nosso filho, Christopher respondeu tenso. Perdoe-me por querer garantir sua segurança. Há diferença entre garantir segurança e me prender em uma torre. Margaret viveu sua vida normalmente até o parto. Não viveu. Foi a coisa errada a dizer. Christopher ficou branco, e Eleanor imediatamente se arrependeu. Desculpe, ela disse rapidamente. Não devia ter dito isso. Não, você está certa, ele respondeu após um momento. Estou deixando o medo me controlar. Novamente, tentando controlar cada variável porque não pude controlar o que aconteceu antes. Não pode controlar isso também, Eleanor disse gentilmente. Não completamente, mas pode confiar em mim. Confiar que serei cuidadosa, que não farei nada arriscado. E pode confiar que somos mais fortes agora do que éramos antes. Juntos, Christopher puxou-a em seus braços, descansando o queixo em seu cabelo. Quando isso ficou tão difícil? Quando parei de apenas existir e comecei a sentir novamente. No dia em que decidiu me ver, Eleanor respondeu. No dia em que decidiu arriscar. Agosto trouxe calor opressivo e Eleanor crescendo grande com a criança. Ela se movimentava agora, pequenos chutes e movimentos que Christopher insistia em sentir toda noite, suas mãos grandes e gentis em sua barriga expandida. É um lutador, ele disse uma noite, sentindo um chute particularmente vigoroso. Forte, como a mãe dele. Eleanor respondeu com um sorriso. Christopher olhou para ela, e havia algo em seus olhos que não estava lá antes. Eu te amo, ele disse de repente. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez tenha sido gradual, construído de todas as pequenas escolhas, todas as pequenas coragens. Mas é verdade. Eu te amo, Eleanor. Eleanor sentiu lágrimas encherem seus olhos. Demorou bastante. Ela brincou, embora sua voz tremesse de emoção. Desculpe por isso, por fazer você esperar tanto tempo. Valeu a pena esperar, ela sussurrou. Saber que é real, que não é apenas conveniência ou companheirismo. Que você me escolhe, não porque não tem opção melhor, mas porque realmente me quer. Sempre quis você, Christopher confessou. Desde aquela primeira noite, quando vi você naquele canto e reconheci um espírito semelhante. Mas estava tão apavorado de admitir isso, mesmo para mim mesmo. Porque querer significa arriscar perder. E agora, ainda apavorado, ele admitiu com uma risada trêmula. Aterrorizado, na verdade. Mas vale a pena. Você vale a pena. Nossa família vale a pena. Eleanor puxou seu rosto para o dela, beijando-o profundamente. Eu também te amo. Caso não fosse óbvio. Sempre soube. Ele sussurrou contra seus lábios. Você nunca foi boa em se esconder de mim. Setembro chegou com seu toque de outono, folhas começando a virar, ar esfriando. Eleanor estava enorme agora, desajeitada e desconfortável, mas também vibrante de uma forma que nunca fora antes. Havia vida crescendo dentro dela, um pedaço do futuro que ela e Christopher estavam construindo juntos. Qualquer dia agora, o Dr. Morrison disse durante sua visita semanal. O bebê está em boa posição. Não prevejo complicações. Mas todos sabiam que complicações não eram previsíveis. Sabiam que coisas podiam dar errado. Tinham dado errado antes. Christopher ficou pálido toda vez que o médico visitava, e Eleanor podia ver o peso do medo que ele carregava. Na noite de 24 de setembro, Eleanor acordou com uma dor aguda em suas costas. Levou um momento para perceber o que significava. Então sentiu a umidade entre suas pernas. Christopher, ela disse, sacudindo seu ombro. É hora. Ele acordou instantaneamente, olhos arregalados de pânico. Tem certeza? Absoluta, ela disse, respirando através de outra contração.
Precisa chamar o médico. E a parteira. O que se seguiu foi um borrão de dor e medo e determinação feroz. As contrações vieram mais próximas, mais fortes. O Dr. Morrison chegou, calmo e profissional. A parteira, Sra. Williams, uma mulher idosa que atenderá centenas de partos, assumiu o comando do quarto com eficiência gentil. Christopher foi ordenado a deixar o quarto, mas recusou. Não vou deixá-la, ele disse com firmeza. Não desta vez. Então ele ficou ao lado de Eleanor, segurando sua mão, sussurrando encorajamentos mesmo quando ela podia ver o terror absoluto em seus olhos. Horas passaram, dia virou noite novamente. A dor era diferente de tudo que Eleanor já experimentara. Ondas que ameaçavam afogá-la. Não consigo, ela chorou em algum ponto. É demais. Você consegue, Christopher insistiu, seu rosto próximo ao dela. Você é a pessoa mais forte que conheço. Pode fazer isso, Eleanor. Por favor. Se algo acontecer, ela ofegou. Salve o bebê. Prometa. Não, ele disse ferozmente. Não vou escolher. Não vou perder você. Recuso. Você vai sobreviver isso. Ambos vão. Porque eu não aceito outra opção. Entendeu? Eleanor queria argumentar, mas outra contração a agarrou. E depois outra. E depois a Sra. Williams estava dizendo que era hora de empurrar. O que veio depois foi puro instinto. Puro esforço físico além do pensamento. Eleanor empurrou porque seu corpo exigia. Porque a parteira mandava. Porque Christopher continuava sussurrando que ela podia. Que estava quase lá. Que ele a amava. E então, quando o amanhecer começava a atingir o céu de rosa, um grito encheu o quarto. Um grito pequeno, furioso, perfeitamente saudável. É um menino, a Sra. Williams anunciou, envolvendo o bebê em um pano macio. Um belo menino saudável. Eleanor desabou contra os travesseiros, exausta além das palavras, mas viva. Definitivamente viva. E quando a parteira colocou o bebê em seus braços, Eleanor olhou para o pequeno rosto vermelho e enrugado e sentiu algo expandir em seu peito, tão grande que ameaçava dividi-la. Nosso filho. Ela sussurrou, maravilhada. Christopher estava chorando abertamente agora, lágrimas fluindo sem vergonha por seu rosto. Alcançou e tocou a pequena mão do bebê, e os dedúsculos minúsculos se fecharam em torno de seu dedo. Eleanor, ele disse, voz quebrada de emoção. Você o fez. Você está bem. Ambos estão bem. Disse que estaríamos. Ela respondeu com um sorriso cansado. O médico examinou tanto Eleanor quanto o bebê, declarou ambos perfeitamente saudáveis, e finalmente deixou o quarto com a parteira, deixando a pequena família sozinha enquanto o sol se levantava sobre a Short Hall. Christopher sentou-se cuidadosamente na borda da cama, braço em torno de Eleanor, olhos fixos no filho nos braços dela. Qual é o nome dele? Eleanor perguntou. Estava pensando. Thomas, Christopher sugeriu. Por seu pai. E talvez James, por meu pai. Thomas James Ashford. Eleanor testou o nome. É perfeito. Eles ficaram assim enquanto a manhã clareia, os três, uma família nascida não do primeiro impulso de paixão, mas da escolha deliberada de ver um ao outro, de arriscar, de tentar. Eleanor olhou para o marido, viu o amor em seus olhos, a maravilha, o alívio, e soube que finalmente, completamente, não era mais invisível. Ela importava, para Christopher, para seu filho, para si mesma. Tinha sobrevivido 27 anos sendo transparente para o mundo, um fantasma em sua própria vida. Mas então um barão viúvo a vira, realmente a vira, e fizera dela sua prioridade. E naquele ato de reconhecimento, naquela escolha deliberada, Eleanor Atiel de Ashford nascerá de novo. Os primeiros meses com Thomas foram simultaneamente exaustantes e exaltantes. O bebê era exigente, acordando várias vezes por noite, chorando sem razão aparente. Mas Eleanor descobriu que amava estes momentos noturnos, embalando seu filho perto do fogo, cantando canções de ninar baixinho, sentindo o peso sólido dele em seus braços. Christopher era um pai inesperadamente dedicado. Sociedade ditava que homens de sua posição mantivessem distância de seus filhos, especialmente bebês, relegando cuidados infantis a enfermeiras e babás. Mas Christopher passava horas no berçário, segurando Thomas, falando com ele sobre a propriedade e os livros e tudo o que seria seu um dia.
Ele não entende uma palavra, Eleanor disse uma tarde, encontrando Christopher com o bebê no colo, discutindo seriamente sobre gestão de terras. Não agora, Christopher concordou. Mas um dia entenderá. E quero que saiba que seu pai está presente, está envolvido. Não o estranho distante que ele vê apenas no jantar. Eleanor sentou-se ao lado dele, encostando a cabeça em seu ombro. Você é um bom pai. Estou tentando. Cada dia, estou tentando. Era em momentos assim, pequenos e domésticos e perfeitamente comuns, que Eleanor sentia a profundidade completa de sua transformação. Tinha uma família. Importava fundamentalmente para essas duas pessoas. Nunca mais seria invisível. Mas não era tudo perfeitamente feliz. Havia dias em que as sombras do passado ainda alcançavam Christopher. Eleanor o encontraria no túmulo de Margaret ocasionalmente, especialmente em aniversários significativos. E embora doesse um pouco, Eleanor entendia. O passado não desaparece apenas porque construímos futuros novos. Você sente falta dela? Eleanor perguntou uma vez, tarde da noite depois que Christopher voltará de uma dessas visitas. Ele considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Sinto. Sempre sentirei. Mas não da maneira que sentia antes. Agora é, suave. Uma tristeza doce em vez de dor aguda. E honestamente, ele virou-se para Eleanor. Não mudaria nada. Porque tudo o que passei, toda dor e perda, me trouxe até você. E você é exatamente onde deveria estar. Mesmo que não fosse sua primeira escolha. Especialmente porque não foi, ele respondeu. Primeiras escolhas são impulsivas, baseadas em paixão e aparências. Você foi uma escolha deliberada, feita com olhos abertos e coração cuidadoso. E isso torna tudo mais significativo. Eleanor beijou, longo e profundo. Eu te amo. Eu te amo também. Mais do que achei possível amar novamente. Quando Thomas completou 6 meses, Catherine Archfield veio visitar pela primeira vez desde o nascimento. Tinha enviado presentes, é claro, e cartas ocasionais, mas mantivera distância. Eleanor suspeitava que a mãe ainda estava processando como sua filha invisível conseguirá tal casamento, tal vida. Ele é forte, Catherine disse, segurando o neto com um desajeitamento praticado. Saudável. Os olhos dele parecem com os seus, Eleanor. Você acha? Eleanor não tinha certeza. Thomas parecia mudar diariamente, características fluindo e reformando-se. E você parece, feliz, Catherine adicionou, estudando a filha. Diferente. Mais confiante. Sou feliz, Eleanor confirmou. Muito feliz. Devo admitir, Catherine disse depois de um momento, que estava errada sobre você. Sempre pensei que Vivienne ou Lily seriam as que fariam casamentos vantajosos, que trariam honra à família. Você era apenas Eleanor, a esquecível. As palavras deveriam doer, e doeram, mas apenas um pouco. Eleanor não era mais aquela pessoa. Todos nós vemos o que esperamos ver. Eleanor disse gentilmente. Você esperava que eu fosse invisível, então eu era. E agora? Agora sou impossível de não ver. Porque finalmente acredito que mereço ser vista. Catherine acenou com a cabeça lentamente. Christopher foi bom para você. Nós fomos bons um para o outro. Eleanor corrigiu. Ele me viu quando ninguém mais via. Mas eu dei a ele uma razão para viver novamente. É recíproco. Amor, Catherine disse. E soou quase surpresa pela palavra. Sim, Eleanor concordou. Amor. As estações passaram. Thomas cresceu, mudou de bebê para criança. Começou a engatinhar, depois a andar, finalmente a falar. Suas primeiras palavras foram mama e papa, ditas com certeza absoluta sobre quem ele pertencia, quem pertencia a ele. Eleanor e Christopher estabeleceram rotinas, ritmos de vida juntos. Manhãs eram para o trabalho, ele gerenciando a propriedade, ela supervisionando a casa. Tardes eram para Thomas, brincando nos jardins, lendo histórias, apenas existindo como família. Noites eram deles, conversando sobre tudo e nada, fazendo amor com a familiaridade de anos, mas também a novidade de descoberta contínua. Você está feliz? Christopher perguntou uma noite de inverno, enquanto estavam entrelaçados na cama, neve caindo suavemente do lado de fora da janela. Profundamente, Eleanor respondeu.
Mais do que pensei possível. Você? Sim. E também culpado por isso, às vezes. Eleanor se afastou ligeiramente para ver seu rosto. Culpado. Por ser feliz quando Margaret nunca terá essa chance. Por construir esta vida linda quando ela está morta no chão. Era a primeira vez em meses que ele mencionara esse sentimento, mas Eleanor sabia que sempre estivera lá, rondando as bordas de sua felicidade. Ela teria querido que você fosse feliz, Eleanor disse com certeza. Qualquer pessoa que te amava teria querido isso. Como você sabe? Porque eu te amo. E se algo me acontecesse, se eu morresse amanhã, quereria que você encontrasse felicidade novamente. Não vivesse o resto da vida como um fantasma. Seria o pior tipo de desperdício. Christopher puxou-a para perto novamente. Não fale sobre morrer. Todos morremos eventualmente. Mas enquanto estamos vivos, Christopher, precisamos viver. Realmente viver. Não apenas existir, não apenas sobreviver, mas mergulhar completamente nesta coisa estranha e maravilhosa que é estar vivo. Quando você ficou tão sábia? Quando parei de ser invisível, Eleanor respondeu. Quando alguém finalmente me fez sua prioridade. Thomas tinha quase 2 anos quando Eleanor descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, a notícia veio com menos medo e mais alegria tranquila. Tinham feito isso antes, sabiam que podiam fazer novamente. Outro. Christopher disse quando ela contou, surpresa e prazer cruzando seu rosto. Espero que seja uma menina desta vez, Eleanor admitiu. Alguém para equilibrar toda esta testosterona na casa. Uma menina, Christopher repetiu, maravilhado. Com seus olhos, talvez. Sua quietude gentil. O meu cabelo sem graça, Eleanor brincou. Seu cabelo não é sem graça, Christopher protestou, como fazia toda vez que ela o deprecia. É castanho rico, como madeira polida. E seus olhos mudam de verde a cinza dependendo da luz, como o oceano em diferentes estações. Eleanor riu. Você sempre foi melhor em me ver do que eu mesma. Apenas estou vendo o que está lá, ele insistiu. A mulher que sobreviveu 27 anos de invisibilidade e emergiu mais forte. A mãe que criou nosso filho com tanto amor. A esposa que me deu uma razão para acordar todas as manhãs. Como poderia não ver quão extraordinária você é? Este parto foi mais fácil que o primeiro. Talvez porque Eleanor sabia o que esperar, ou talvez porque as coisas às vezes simplesmente funcionam melhor na segunda vez. Margaret Rose Ashford nasceu em uma tarde quente de julho, pequena e perfeita e indignada por ter sido desalojada de seu lar aconchegante. Uma filha, Christopher sussurrou, segurando o bebê como se fosse feita de vidro. Temos uma filha. Eleanor assistiu, coração transbordando, enquanto Thomas, agora um menino grande e importante de 2 anos, subia cuidadosamente na cama para ver sua irmã. Bebê, ele anunciou com aprovação solene. Meu bebê. Nossa bebê, Christopher corrigiu gentilmente. Irmã do Thomas. Meg, Thomas decidiu, não conseguindo pronunciar Margaret corretamente. E Meg ficou. Os anos fluíram como água, cada um trazendo mudanças e crescimento. Thomas começou lições com o tutor, aprendendo latim e matemática e história. Meg revelou-se um terror completo, escalando árvores e enlameando vestidos e geralmente causando caos onde quer que fosse. E Eleanor e Christopher envelheceram juntos, fios grisalhos se multiplicando, linhas se aprofundando ao redor de olhos e bocas, mas sempre juntos. Houve mais filhos. Edward, tranquilo e pensativo como Eleanor. Depois as gêmeas, Caroline e Catherine, nascidas em meio a uma tempestade de primavera e parecendo trazer aquela energia turbulenta com elas. 5 filhos ao todo, cada um amado, cada um visto, cada um sabendo sem dúvida que importavam. Em uma tarde de outono, 15 anos após aquele primeiro jantar, Eleanor estava na biblioteca de Ashford Hall, agora vastamente expandida e com contribuições de ambos ela e Christopher ao longo dos anos. Os filhos estavam com a governanta, Christopher estava em Londres por negócios, e Eleanor tinha algumas horas raras de solidão. Pegou um livro da prateleira, reconhecendo-o imediatamente. Frankenstein, a edição de primeira que Christopher trouxera naquela primeira visita. Abriu para a passagem que discutiram, sobre a criatura aprendendo através de observação,
sempre do lado de fora olhando para dentro. Mas Eleanor não estava mais do lado de fora. Estava fundamentalmente, irrevogavelmente dentro. Tinha família, propósito, amor. Tinha uma vida que não era vivida nas margens, mas no centro pulsante de tudo. A porta da biblioteca abriu, e Eleanor olhou para cima, esperando um criado. Mas era Christopher, mais cedo que esperado, ainda em roupas de viagem. Terminei mais cedo, ele explicou, atravessando a sala até ela. Não conseguia ficar longe por mais tempo. Senti sua falta, Eleanor admitiu, levantando-se para abraçá-lo. Ele a segurou apertado, rosto enterrado em seu cabelo. Você sabe que minha vida inteira mudou naquele jantar, naquela noite quando vi você e decidi arriscar. Minha também, Eleanor sussurrou. Christopher afastou-se ligeiramente, estudando seu rosto da maneira que ainda fazia após todos estes anos, como se estivesse memorizando cada detalhe. Não se arrepende? Que não foi grande paixão desde o início? Que levou tão tempo para chegar onde estamos? Eleanor considerou a pergunta seriamente. Não, porque o que temos agora é mais forte precisamente porque foi construído cuidadosamente. Porque escolhemos um ao outro não apenas uma vez, mas repetidamente, dia após dia. Isso é mais valioso que qualquer paixão de conto de fadas. Amo você mais hoje do que ontem, Christopher disse. E menos do que amanhã. Isso nunca muda. Eu também, Eleanor respondeu, e era verdade. O amor crescerá, aprofundará-se, amadurecerá em algo tão sólido quanto a própria terra. Eles ficaram juntos na biblioteca, cercados por livros e memórias e a vida que construíram, e Eleanor pensou sobre a jornada que os trouxera aqui. De invisibilidade à visibilidade, de solidão à conexão, de mera sobrevivência à vida verdadeira e vibrante. Tinha sobrevivido 27 anos sendo invisível para o mundo. Mas então um barão viúvo a fizera sua prioridade, e juntos construíram algo que ninguém poderia ignorar. Uma família, um lar, um amor que desafiava a lógica simples de primeiras impressões e finais perfeitos. E quando olhava para trás agora, Eleanor não via anos desperdiçados ou tempo perdido. Via preparação. Via o desenvolvimento de força e observação e resiliência que seriam essenciais para a vida que agora levava. A invisibilidade a ensinara a ver, e agora que era vista, podia usar essa habilidade para ver outros, para garantir que seus próprios filhos nunca se sentissem como ela se sentirá. Vamos encontrar as crianças, Christopher sugeriu, antes que as gêmeas destruam completamente o jardim. Eleanor riu, pegando sua mão. Vamos. E juntos, deixaram a biblioteca, passaram pelos salões de Ashford Hall. Esta casa que era tanto deles quanto de qualquer um que viesse antes, esta vida que escolheram e construíram e continuavam escolhendo todos os dias. Eleanor L. de Ashford não era mais invisível. E nunca seria novamente.